Fala, conspiradores! Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. O tema que a gente vai tratar hoje é um tema sensível. Hoje a gente vai falar sobre os atentados de 11 de setembro que ocorreram nos Estados Unidos. É um marco na história não só desse país, mas mundial. É um marco triste, infelizmente, e que existem várias teorias da conspiração sobre o que ocorreu, quais foram as verdadeiras motivações e até mesmo se foi um atentado terrorista. Bora lá, meninas! E aí, gente, vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar no tempo. Vamos para 2001. 11 de setembro de 2001. O que vocês estavam fazendo em 11 de setembro de 2001? Alguém eu já tem falei, olha, eu tava assistindo TV Globinho. Porque eu estava de tarde. Então, de manhã, eu assistia TV Globinho. E entrou aquela vinheta que é terrível, que dá medo da Globo com as cenas dos atentados. É isso que eu lembro. Muitas pessoas têm essa mesma memória que a Beta tem, de terem assistido a TV Globinho no dia do atentado, que tava assistindo e entrou o plantão da Globo, né? Mas, por exemplo, no meu caso, quando ocorreu o atentado, eu estava na escola e eu lembro que as nossas aulas foram interrompidas, tivemos que voltar para casa e quando eu cheguei em casa, aí sim, já tava a TV ligada, tava minha mãe, meu pai aqui e aí eu vi as cenas que já tinha sido atingido um dos prédios e o prédio também já tava mostrando e tudo mais, que eu lembro de 11 de setembro e depois eu lembro que eu fiquei o dia inteiro acompanhando na televisão, né, porque era o que só passava na Globo naquele dia, né. É engraçado que a gente tava todo mundo vendo a Globo, acho que a Globo foi o canal talvez que noticiou bastante, né, mas muitas pessoas têm sim essa mesma memória que nem a Beta. Até a gente tava conversando antes de começar o podcast que existe um nome pra isso, né, Paty, que é o efeito Mandela, né? Isso mesmo. Então, mas por que é esse nome? Você sabe, Paty, por que é esse nome, efeito Mandela? Porque as pessoas tinham a impressão de que o Mandela tinha morrido, né? E o Mandela morreu anos depois, não foi? Alguma coisa assim? Não sei se você chegou a ver algo disso, mas eu cheguei a ler alguma coisa assim, que as pessoas tinham a impressão... Começou daí mesmo, né? Então o efeito Mandela está ligado a essas memórias coletivas que todo mundo cria, via coisa que é verdade, de que realmente aconteceu, mas na realidade não foi bem assim, né? No caso do efeito Mandela, ele começou porque uma pesquisadora, na época, começou a difundir que o Mandela já estava morto, né? Que ele teria morrido lá na década de 80, durante a prisão dele. E essa memória coletiva começou a circular e se tornou uma verdade, né? Então, até hoje, quando a gente fala sobre Mandela, né, e que ele faleceu, na realidade, lá em 2013, de pneumonia, né, muito tempo depois que ele já tinha sido libertado, muita gente fica surpresa, porque existe essa memória coletiva de que o Mandela já estava morto desde a década de 80. Então, o efeito Mandela é isso, é essa memória coletiva que aconteceu no caso aí da TV Globinho. Gente, mas se vocês lembram do dia e lembram que estavam assistindo TV Globinho, desenho do Dragon Ball, que nem a Beta, digam também nos comentários deste podcast. Mas vamos voltar ao assunto mesmo, que é o 11 de setembro e as teorias, né? Só voltando um pouquinho na TV Globinho aqui, né, explicar a gente por que, né, que não aconteceu, que a gente lançou aqui informação, bagunçou a cabeça de todo mundo. A TV Globo emitiu um comunicado sobre isso, né? Então eles explicaram que o primeiro plantão, falando sobre os atentados de 11 de setembro, começaram às 9h45. Durou 5 minutos esse plantão, e aí voltou a programação normal. Só que pouco antes do segundo avião atingir as torres, que a gente vai comentar aqui como aconteceu, o restante da grade da programação da Globo foi todo cancelado naquele dia, e deu cobertura só para essa matéria, né? Isso aconteceu por volta das 10 horas. Então, o Dragon Ball Z, ele não foi interrompido porque ele nem foi exibido naquele dia. A programação ficou dedicada só pra isso. Mas aí a gente tem esse efeito, né, de memória coletiva de que Dragon Ball foi interrompido. Nossa. Gente, eu sofri o efeito Mandela. Bom, pois é.
vamos voltar. Vamos falar aqui, porque tem bastante gente aqui que é novinho e tal, tá escutando a gente. Tem a faixa etária aí que é bem mais nova que a gente. E que talvez não entenda por completo o que foi esse evento, né, do 11 de setembro. Vamos explicar assim no geral o que foi esse evento do 11 de setembro. Então, para esse pessoalzinho mais novo que quer entender como funciona esse ataque, né, foi o sequestro de 4 aviões declarados pela Al-Qaeda, que é um grupo terrorista. Desses 4 aviões, 2 colidiram com as Torres Gêmeas, que é o World Trade Center. Um colidiu com o Pentágono e o outro foi sequestrado e caiu matando 44 pessoas. Certo? Então, quem é a Al-Qaeda, Paty? Bom, a Al-Qaeda, ela é uma organização militar, né? Ela é formada por fundamentalistas islâmicos que são recrutados de vários países. Essa organização, Al-Qaeda significa base em árabe, ela foi criada pelo Osama Bin Laden em 1989. Só que ela começou lutando contra a invasão soviética no território do Afeganistão. Então, o Osama Bin Laden, ele captou recursos financeiros e recrutou pessoas aí no mundo inteiro para lutar contra essa invasão. E o ponto que é muito interessante de comentar aqui é que os Estados Unidos foi um dos países que auxiliou a Al-Qaeda no começo, tanto com armas quanto com dinheiro, porque eles queriam conter a ocupação soviética no Afeganistão. Enfim, a hipocrisia. Bem isso mesmo. Cuidado com quem você escolhe como amiguinho. Começaram a existir, né, como sempre, diversas teorias conspiratórias em torno disso. Os defensores das principais teorias alegam que existem contradições nas conclusões oficiais ou nas provas que foram feitas após esses ataques, né? Tiveram provas que foram esquecidas, segundo esses defensores das teorias da conspiração. Entretanto, contrapartida, não sei se vocês sabem, mas existe um Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia nos Estados Unidos, que é o NIST, que ele é padrão para o mundo inteiro. Inclusive, muitos cientistas usam esses padrões para poder realizar experimentos e validar por pares os seus dados. E também a revista de tecnologia, que é conhecida como Popular Mechanics. Ambos investigaram essas provas que teoricamente teriam sido esquecidas e essas contradições que esses defensores da teoria da conspiração alegam, e rejeitaram essas teorias sobre o 11 de setembro. Só que vale falar que foram há anos atrás, né, foi em 2001, então muita coisa já se perdeu e muita coisa é oculta pelo governo dos Estados Unidos. Muita coisa eles não liberam para que esses institutos possam realmente analisar afinco sobre essas teorias da conspiração. E dentre as teorias conspiratórias que são proeminentes desse ataque, elas podem ser divididas em 2 principais. Então a primeira, a gente vai resumir em: fez isso acontecer de propósito, certo? Então algumas pessoas chave dentro do governo dos Estados Unidos planejaram os ataques e colaboraram com a Al-Qaeda para que fosse possível o ataque. Tem uma gama de opiniões dentro disso para que isso seja alcançado. A outra seria o deixou acontecer de propósito, que sugere que os indícios e indivíduos-chave dentro do governo tiveram pelo menos algum conhecimento prévio dos ataques e mesmo assim esses avisos foram ignorados, o que enfraqueceu as defesas dos Estados Unidos para garantir que os voos sequestrados não fossem interceptados. Então, por onde vocês querem começar, meninas? Hobbs, Beto, já que você tá falando, né, sobre... Claro que eu sou a Hobbs, eu já falei isso no Instagram, mas eu vou deixar aqui, ó. Eu sou a Hobbs, eu sou a Beta, eu sou a Rô, ok? Nós faremos um episódio depois falando, qual será o verdadeiro apelido de Roberta? Será a Beta? Será a Hobbs? Ou será outro nome que nós não conhecemos? Mas isso a gente deixa para outro episódio. Vai dar. Então, Beta, você tava falando, né, sobre que teria sido de propósito. Então, uma das teorias da conspiração é que o vice-presidente dos Estados Unidos na época, o Dick Cheney, ele teria dado ordens para que o exército não tivesse como recuperar os aviões da mão dos sequestradores, né? Isso é uma das teorias que os teóricos da conspiração defendem, né? Mas os relatórios oficiais, eles falam que não, que o que aconteceu é que esses aviões foram um sequestro múltiplo incomum, né, com violência a bordo, que o transponder, né, que é o que transmite a localização exata do avião, ele teria sido desligado ou alterado. Então, não teria sido uma ordem do vice-presidente dos Estados Unidos. O avião 93, né, o voo 93 da United Airlines, que foi o que caiu na Pensilvânia, né, nesse meio tempo,
O próprio presidente Bush, na época, em vários comunicados, ele informou à imprensa que ele já tinha autorizado que esse avião fosse abatido, né? Ele acabou caindo, né, nesse meio tempo. Ele caiu na Pensilvânia. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre o voo 93, né? Ele teve uma situação um pouco incomum, que as pessoas reagiram. Mas o próprio presidente já tinha autorizado que esse avião fosse abatido. Então, como a Tassi comentou, né, a explicação que se encontra até para esse atraso na resposta é que foi algo realmente sem precedente nenhum, né, o maior ataque em solo americano que se conhece na história, com 3.000 pessoas mortas. Então, por mais treinamento que se tenha, por mais que essa situação, hipoteticamente, todo mundo saiba o que possa acontecer, quando ela acontece, é outro cenário, né? A gente vê isso hoje com a pandemia, né, a falta de preparo para eventos de grande magnitude quando eles de fato acontecem. E foi o que aconteceu nesse caso. Teve, sim, um certo atraso de resposta, uma certa confusão, mas pela magnitude do evento mesmo. Sim, também tem a parte do ataque, né, que houve no Pentágono, porque como foi falado no início, né, do episódio, foram 4 aviões em 3 locais diferentes, né, 2 atingindo as Torres Gêmeas, um no Pentágono e outro que foi em outro local. Esse do Pentágono, teóricos da conspiração, eles falam que não foi um Boeing, o Boeing 757, que atingiu o edifício, mas sim um míssil, né? E que esse míssil, ele estava sendo, míssil ou avião, enfim, tinha sido controlado, estava sendo controlado pelo Pentágono, né? E não pela Al-Qaeda. Então, vale ressaltar aqui, a agência responsável pela defesa do espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá, que é conhecido como NORAD, ela tem a função de proporcionar avisos aeroespaciais com soberania aérea e proteção no continente norte-americano. Alguns teóricos da conspiração falam que essa agência, a NORAD, teria optado por não ajudar no atentado. Segundo alguns jornais da época e algumas entrevistas, os oficiais da NORAD ficaram sabendo um tempo antes dos ataques o que ocorreria, com tempo suficiente para intervenção. E também, sobre a teoria do Pentágono, né, sobre a segunda essa teoria, o Pentágono foi sim atingido por um míssil, como a Tassi falou. Esse míssil seria lançado por um grupo de pessoas dentro do governo dos Estados Unidos, ou que um avião comercial que foi autorizado a fazê-lo através de acobertamento eficaz pelas Forças Armadas Americanas, que também inclui a NORAD. Dentre os possíveis motivos alegados pelos teóricos da conspiração para justificar essas invasões, seria as invasões do Afeganistão e do Iraque, bem como interesses geoestratégicos no Oriente Médio, tais como planos de dutos lançados no início da década de 90 pelo Unocal e por outras empresas petrolíferas. Então, assim, eram interesses de petróleo no Oriente Médio. Outras teorias também citam que autoridades tinham conhecimento prévio e que ignoraram deliberadamente e que ajudaram também os terroristas. Sobre essa questão do voo que atingiu o Pentágono, dos argumentos das teorias da conspiração é esse que a Tassi falou, né, de que o Pentágono foi atingido por um míssil, não por um avião. E um dos pontos que eles usam para basear essa teoria é o próprio dano que foi produzido no Pentágono, né? Se você olhar as fotos, existem lá os danos em que provocou essa queda do avião lá no Pentágono, tem várias fotos na internet sobre isso, né? A gente vai colocar algumas no post, mas vocês conseguem encontrar isso muito fácil. E o que esses teóricos defendem é que se você observar esses buracos nas paredes do Pentágono, eles não são grandes o suficientes para demonstrar o impacto de um Boeing 757, que é uma aeronave grande. A explicação para isso, que se encontra em muitos relatórios oficiais e nas pessoas que se dedicam a desbancar esse tipo de teoria da conspiração, é que o Pentágono, claro, como ele não poderia deixar de ser, ele é o edifício que representa a segurança nacional dos Estados Unidos e é totalmente reforçado. Ele não é feito do mesmo material de que um edifício comum. Ele foi projetado para que ele pudesse sobreviver a situações como essa, né, que o edifício não sofresse grandes danos em situações extremas como um atentado terrorista. Então, quando o avião ele atinge as paredes do Pentágono, ele não vai produzir o mesmo dano que esse avião produziria em qualquer outro edifício. E além disso, o avião ele já foi impactado pela própria queda dele, ele já teve algumas partes, como as asas danificadas, antes mesmo de atingir a parede do prédio. Então, esses estudiosos dizem que as asas do avião sequer chegaram a atingir o Pentágono para provocar um
um dano. A asa esquerda, ela foi completamente destruída quando o avião atingiu o solo, então não chegou a atingir a parede do Pentágono. E a asa direita, o material da asa é menos resistente do que a da parede do Pentágono, e ela foi destruída no impacto. Então, sim, existiu um avião que atingiu o Pentágono, mas o dano não é o mesmo que você observaria em qualquer outro edifício, justamente pelas características do Pentágono. E sobre a teoria de que o World Trade Center teria sido implodido, vocês acharam alguma coisa? Sim, porque existe uma dúvida muito grande, porque quando os aviões atingiram os prédios, o desmoronamento dos prédios durou cerca de 10 segundos. Então, já acharam estranho isso, né? O que os teóricos da conspiração acreditam, né? E os incêndios também foram curtos, né? No World Trade Center 2, foram 56 minutos de incêndio. E no World Trade Center 1, foram 102 minutos de incêndio. Também os teóricos da conspiração, eles dizem que tem relatos de pessoas que ouviram som de explosão antes da queda e de objetos que foram arremessados para fora, mas os relatórios do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia falam que sim, que os aviões romperam sim e danificaram as colunas de suporte do World Trade Center e deslocaram esses materiais à prova de fogo. Então, que também cerca de 39 mil litros de combustível do avião teria sido espalhado por diversos andares, o que aconteceu incêndios generalizados. Também que as temperaturas de até 1000 graus Celsius fizeram com que os pisos dos andares cedessem e as colunas se curvassem, que aí provocando o som de explosão. O ponto que os teóricos da conspiração, reiteradamente, em vários documentos, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar essa afirmação, é de que o aço não derrete na temperatura do combustível do avião, e que a queda do prédio teria acontecido por derretimento de aço, o que não seria possível. E aí a explicação científica para isso. De fato, quando o combustível da aeronave queima, ele alcança uma temperatura de mais ou menos 1500 Fahrenheit. Aí convertendo isso para graus Celsius, a gente tem cerca de 800 graus. A temperatura que o combustível da aeronave atinge quando ele queima. Isso de fato não vai derreter aço. Isso realmente é verdade. Não? Mas ele com certeza enfraquece o aço. Nos estudos que foram feitos pelas entidades que fiscalizaram todo esse processo, que fizeram os relatórios para determinar a causa da queda dos edifícios, eles chegaram à conclusão de que o aço chegou a perder 75% da sua força, o que é o bastante para que um edifício entre em colapso. Além disso, as características de uma implosão, quando você vê edifícios que são realmente implodidos por questões de construção, como a gente costuma ver, isso geralmente é feito de baixo para cima. Então, os explosivos eles são colocados na parte de baixo do edifício, justamente para que essa queda seja controlada. O que aconteceu no World Trade Center foi algo diferente. Esse impacto ele veio de cima para baixo. Então o aço ele foi perdendo a força dele, o edifício foi entrando em colapso, e aí o próprio peso dos andares ia provocando a queda dele. Então os andares de cima iam colapsando sobre os andares de baixo. Uma característica bem diferente do que seria de uma implosão. Vale ressaltar aqui que, além desses dados todos que a Paty trouxe, que foram muito bem colocados, os relatórios oficiais dizem que uma investigação de 3 anos foi feita pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que foi o NIST que eu falei para vocês, e concluiu que o prédio desmoronou por causa desses incêndios descontroláveis, que foram causados por um colapso da Torre Norte e que queimaram o prédio por 7 horas. Os encanamentos que levavam água até o irrigador de emergência foram rompidos. Não foram encontradas evidências de cargas explosivas, porque alguns cientistas que eram céticos em relação ao ataque da Al-Qaeda fizeram uma análise da poeira deixada pela queda e encontraram materiais térmicos que reagem violentamente em contato com calor, ou seja, que fossem resquícios, de explosivos. Não foram encontradas, então, essas evidências de que haviam cargas explosivas e não há registro da série de explosões que seriam esperadas no caso de uma demolição controlada. E a explicação de que haveria um material termítico dentro dessa poeirinha é só um tipo de tinta que eles usavam dentro do prédio. E calcula-se que 1,1 milhão de toneladas de materiais de construção foram pulverizados no World Trade Center. Então imagina a quantidade de tinta com esse material termítico que não foi lançado, em relação às poeiras. Um ponto também que se fala bastante é da Torre 7, do World Trade Center, porque pouca gente sabe, mas além das 2 torres, que foram atingidas diretamente pelos aviões, a Torre 7 do World Trade Center, ela também entrou em colapso, apesar de não ter sido atingida. E aí o ponto que os teóricos da conspiração batem
é isso também. Como que a Torre 7, que não foi atingida por uma aeronave, também teve danos, também acabou sendo demolida. Isso também se explica pelos incêndios. Como a gente colocou aqui, o calor em excesso e por um período de tempo ali considerável perto da Torre 7 também provocou esse mesmo efeito que aconteceu nas torres. Enfraqueceu o aço. Então a Torre 7, por mais que ela não tenha sido atingida por aviões, ela não precisaria disso para colapsar, porque o calor ali da região, que ficou muito intenso por um longo período de tempo, provocou esse mesmo efeito. Também existe uma teoria da conspiração, e essa eu acho, apesar de absurda, vale a pena a gente falar, né, já que a gente tá comentando do assunto, é que existe um estudioso, que é o James Fetzer. O James Fetzer, ele defende que as torres, na realidade, tudo aquilo que a gente vê, os aviões que a gente vê chegando perto das torres, são hologramas feitos pelo governo dos Estados Unidos e que o prédio foi implodido. Ele tem, inclusive, um movimento que se chama Scholars for 9/11 Truth, e nesse movimento de acadêmicos, né, reunidos para revelar a verdade sobre o 11 de setembro, eles levantam diversas questões como essa. Tem um site, a gente vai colocar o site como referência, eles comentam todas essas teorias, principalmente essas que falam da implosão do prédio. Então eles defendem que eram hologramas esses aviões que a gente vê e que os prédios foram implodidos. Alguns teóricos ligados a essa teoria da implosão chegam a falar, inclusive, pessoas foram deslocadas, pessoas que foram levadas para um outro local, bases da CIA, bases do FBI, das Forças Aéreas Norte-Americanas. Isso não faz nenhum sentido, porque, como vocês veem nos vídeos, várias pessoas saltaram das torres porque o calor se tornou insuportável, elas não tinham para onde descer. Tem vídeos disso, o prédio não foi evacuado, como esses teóricos da conspiração dizem, e nem os voos também. Os voos tinham pessoas, os restos mortais dessas pessoas foram encontrados. A teoria da conspiração não faz o mínimo de sentido. Mesmo que isso tivesse acontecido, para onde essas pessoas foram, né? E aonde elas estão até hoje, né? Se essas pessoas não estavam lá, onde essas pessoas estão? Porque eram pessoas que tinham vida, tinham trabalho, tinham família. Ninguém nunca se perguntou pra onde essas pessoas foram levadas. Ninguém nunca tentou fugir. Isso não faz nenhum sentido. Não, e a gente pode aqui puxar o nosso episódio sobre o pouso na Lua, né? Sobre a missão Apollo 11, onde, como os Estados Unidos tem uma capacidade de esconder pessoas, né? É do 11 de setembro, é do pouso falso na Lua. Eles escondem as pessoas e somem com as pessoas. Milhões de pessoas, não é? Sim. É incrível. Incrível como ele é capaz de fazer isso. Que nem no pouso da Lua, né? Eram 400 mil que eles tinham escondido. Então. 3 mil. Onde você vai colocar essas 3 mil pessoas? Fora as pessoas que sabiam disso também, você vai criando uma PG, né? Uma progressão geométrica. Então, o número de pessoas cresce muito, que conhece o fato, enfim. Não faz o menor sentido. E seguindo na linha dos voos, né, como a gente comentou, foram 4 voos sequestrados, então foi o voo número 11 da American Airlines, o da United Airlines, o 175, da American Airlines, o 77, e o 93, da United Airlines também. O voo 11 foi aquele que atingiu a primeira das torres, né, que atingiu a Torre Norte. O voo 175 foi o que atingiu a Torre Sul. O voo 77 foi o que atingiu o Pentágono, que a gente comentou aqui, né? E a gente tem o voo 93, que foi o que caiu lá na Pensilvânia. Sobre esse voo 93, tem um fato muito interessante sobre ele, que existem gravações desse voo. Esse voo foi sequestrado, assim como os outros 3 que participaram desse atentado. E durante esse sequestro, os passageiros reagiram, né? Os passageiros começaram a reagir, tentar atacar os terroristas, tentaram entrar na cabine de comando da aeronave, e tudo isso está gravado. Algumas pessoas entraram em contato com parentes durante esse sequestro do avião, e a própria caixa preta do avião, que foi recuperada, demonstra que existiu mesmo essa luta corporal, essa discussão entre os passageiros e os terroristas. Inclusive, existe um filme, para quem tiver interesse, Voo 93, que conta a história desse sequestro do avião. Então é bem interessante, porque ele é baseado nessas fitas. Essas fitas não foram liberadas a público até hoje. Como a gente sabe que existem as gravações, os parentes das vítimas ouviram. Tem um programa da National Geographic que eles falam sobre essas fitas, então a gente vai colocar o link para vocês também. Os parentes das vítimas comentam que eles ouviram nessas fitas, e um dos terroristas que participou da organização do atentado e que foi preso posteriormente, no julgamento dele também essas fitas foram tocadas para as pessoas que eram jurados.
isso. Elas não foram divulgadas a público, o áudio delas, mas existe a transcrição. É um pouco impactante ler, mas existe a transcrição, para quem tiver interesse, a gente vai colocar no link também. E os teóricos da conspiração contestam essas chamadas e essas gravações. Por quê? Eles se baseiam em alguns estudos que afirmam que em altas altitudes, né, como é o caso de um voo de avião, os telefones celulares não funcionariam corretamente. Então essas gravações, elas teriam sido montadas, não são verdadeiras. Só que eles os teóricos da conspiração esquecem de pontuar em que esses estudos em que eles estão se baseando encontraram problemas em um modelo específico de uma marca específica de telefone numa altitude específica. Ele não foi aplicado para todos os telefones celulares de todas as marcas em todas as altitudes. Dentro de um voo, como se pode imaginar, com várias pessoas lá dentro, existiam diversos modelos de telefone. Então não quer dizer que porque um estudo atestou que uma determinada marca não funcionava, que todas as outras também não funcionavam. Então só isso não invalida. E além disso, teve a recuperação da caixa preta, né? O que foi gravado pela caixa preta também, sem dúvida, que aconteceu dentro da aeronave. Medo. Não, e agora começam as teorias mais bizarras. Nós temos a teoria de venda de ações dias antes da American Airlines e da United Airlines. O que vocês sabem sobre isso? Aconteceram realmente compras de ações, assim, num volume considerável dessas companhias aéreas, alguns dias antes dos atentados, o que levou aí os teóricos da conspiração a acreditar que existiam pessoas que já sabiam de tudo isso que ia acontecer e que já sabiam que ia ter uma movimentação aí no mercado de ações considerável relacionado a essas companhias aéreas. Um caso aí de insider trading, né? Para quem não sabe o que é insider trading, que inclusive é até crime no Brasil, é essa situação onde você usa de informações privilegiadas, ou porque você trabalha na companhia, ou porque você tem um relacionamento com alguém muito próximo, você já sabe o que vai acontecer no mercado de ações e você manipula esse mercado comprando ou vendendo ações dessa empresa. Então, é o que eles defendem que aconteceu nesse caso. E teve uma investigação sobre isso, sim. A Companhia de Valores Mobiliários dos Estados Unidos chegou a fazer essa verificação e não encontrou nada em comum que justificasse, né, que alguém realmente tivesse conhecimento privilegiado de que isso ia acontecer e fez essa movimentação no mercado. É uma coisa que chama atenção, justamente pela coincidência aí dos acontecimentos, mas não se encontrou nada que comprovasse essa ligação. Porque não sei se vocês perceberam, para fazer um resumo aqui, foram dessas duas companhias os aviões que foram sequestrados, né? Fazer essa associação foi bem perturbador na época. Seguindo também nessa linha de acontecimentos perturbadores e de grandes coincidências que os teóricos da conspiração levantam para dizer que esse atentado não era tão imprevisível assim e que ele poderia ter sido evitado, foi um movimento que ocorreu no Pentágono que se chamava o Projeto Moscow, né? Pentagon Mass Casualty Project, em que eles fizeram uma simulação no Pentágono entre os dias 24 e 26 de outubro de 2000, então praticamente um ano antes, né? Os atentados foram em setembro ali de 2001, e essa simulação ocorreu em outubro de 2000. Essa simulação foi feita no Pentágono, um exercício que envolveu diversas equipes de atendimento de emergência, FBI, CIA, todos eles juntos para conduzir uma simulação de emergência no Pentágono envolvendo, adivinhem, um ataque aéreo. Então, tudo isso um ano antes, exatamente, de um ataque aéreo ter sido realizado contra o Pentágono. Gente, será que foi tudo premeditado? O assunto hoje foi um pouco mais pesado, né? A gente falou sobre o 11 de setembro, as evidências, foi um episódio um pouco mais sério. A gente vai encerrar por aqui, esse episódio vai ter 2 partes, e na segunda parte a gente vai falar de referências de cultura pop. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Lembre-se de curtir aqui no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube. Se você está na Apple, por favor, avalie o nosso podcast para que o algoritmo favoreça a gente. Indique para os amigos, curta nossas páginas no Instagram, no Facebook, temos TikTok, temos Twitter, enfim, siga a gente e vamos conspirar juntos. Tchau, gente! Tchau, gente. Beijos pra vocês e aguardem os próximos episódios que vai estar bem bacana.